As palavras têm o poder de construir pontes ou erguer muros. Depende de como você as usa. Augusto Cury. Use essas 3 palavras poderosas para ele te procurar ainda hoje. Você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente não saem da nossa cabeça? E mais do que isso, por que nós não conseguimos sair da mente de alguém mesmo sem estarmos presentes? Existe uma explicação poderosa por trás disso, e hoje você vai descobrir como usar a psicologia a seu favor para se tornar inesquecível na mente de um homem. Mas antes de tudo, pare por um instante e pense: que tipo de presença você tem deixado na mente dele? Uma lembrança suave que evapora com o tempo, ou um pensamento que insiste em voltar, mesmo quando ele tenta ignorar? Neste vídeo, inspirado nos ensinamentos de Augusto Cury, um dos maiores estudiosos da mente humana, você vai aprender 3 palavras, simples, mas altamente emocionais e impactantes, que despertam lembranças, mexem com o inconsciente masculino e ativam áreas específicas da memória afetiva. Essas palavras não são frases prontas, nem truques de manipulação. Elas são gatilhos psicológicos que, quando usados com intenção e verdade, criam conexões profundas e duradouras. Mas aqui vai um aviso: não diga essas palavras se você não estiver pronta para ser lembrada. Porque uma vez que ele ouvi-las, será quase impossível para a mente dele apagar a imagem de você. Então, fica comigo até o final. Porque não basta apenas saber as palavras. Você vai precisar entender quando dizer, como dizer e o que sentir enquanto diz. O segredo não está na palavra, está na emoção que você entrega com ela. Se prepare, porque hoje você vai entrar na mente dele e talvez não sair mais. Você já parou para pensar por que certas palavras ficam na nossa mente como uma canção que não conseguimos esquecer? É como quando alguém diz uma frase simples e, de repente, você sente o cheiro de um lugar do passado ou lembra do toque de uma pessoa. Não é mágica, é o poder das palavras no inconsciente humano. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Imagine o cérebro como uma casa cheia de portas trancadas. A maioria das conversas do dia a dia bate na porta da razão. Aquela parte lógica, racional, que julga, compara, decide. Mas as palavras certas, essas são como chaves secretas que abrem direto as portas do subconsciente. Elas não pedem permissão. Elas entram, se instalam e criam raízes. Quando você usa determinadas frases com emoção, intenção e presença, você não está apenas falando. Você está ativando áreas do cérebro ligadas à memória emocional, ao apego, à conexão. É como se você estivesse deixando sua digital na mente da outra pessoa. E é por isso que tem palavras que, mesmo ditas uma única vez, ecoam por dias, meses, às vezes anos. Agora, pensa comigo, o que realmente faz uma pessoa se sentir conectada a você? O que cria um vínculo emocional duradouro e não apenas uma conversa agradável? A resposta está na base emocional por trás daquilo que é dito. Admiração, acolhimento, mistério. 3 sentimentos que, quando despertados juntos, fazem o cérebro associar você a algo raro, valioso e impossível de ignorar. É como um perfume raro. Você não precisa usá-lo o tempo inteiro para ser lembrada. Basta um momento, uma presença marcante e ele fica na memória. Do mesmo jeito, quando você fala com um homem de uma forma que ele nunca experimentou, misturando leveza com profundidade, curiosidade com segurança, você desperta gatilhos afetivos que fazem você habitar a mente dele sem esforço. E o melhor, tudo isso pode ser feito com palavras simples, desde que elas estejam carregadas da emoção certa. A admiração, por exemplo, é um espelho. Quando um homem se sente admirado, ele sente que é visto em sua melhor versão. O acolhimento, por sua vez, traz segurança.
E o cérebro associa isso ao prazer de estar perto. Já o mistério... o mistério é o que impede que ele te rotule. É o que o faz querer voltar, pensar, imaginar, sentir. Ou seja, as palavras certas, ditas do jeito certo, com a energia certa, são como sementes lançadas na mente. Elas brotam aos poucos, crescem sem que ele perceba, e um dia ele vai se perguntar por que está pensando tanto em você. E não se preocupe se isso parece complexo demais. Ao longo deste conteúdo, tudo vai fazer sentido, porque hoje você vai aprender não só quais palavras usar, mas como despertar esses sentimentos com naturalidade. E quando isso acontecer, você vai entender por que algumas pessoas simplesmente nunca saem da cabeça. Se esse conteúdo já fez você refletir até aqui, aproveita e comenta agora. Quero entender o poder das palavras. Isso me mostra que você está comigo nessa jornada. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com outras mulheres que merecem despertar esse poder também. E fica comigo até o final, porque eu preparei algo especial para te entregar. Algo que pode aprofundar ainda mais tudo o que você vai aprender aqui hoje. Sabe aquele momento em que alguém te elogia de um jeito diferente? Não falando só da sua aparência, mas de como você pensa, sente, age. Aquilo fica com você, não fica? É como se uma parte de você se abrisse e dissesse: isso eu não ouço todo dia. Essa é a força das palavras que despertam gatilhos emocionais positivos. E se você souber usá-las com naturalidade, você não só será lembrada, você vai ser sentida. Nosso cérebro funciona como uma antena emocional. Ele capta não apenas o que foi dito, mas o como foi dito, e principalmente o que isso fez a gente sentir. Expressões que transmitem segurança, alegria e pertencimento não passam despercebidas. Elas criam um tipo de memória afetiva que volta nos momentos mais inesperados. É como o cheiro de um lugar bom. Você pode nem lembrar do que foi falado exatamente, mas lembra da sensação de estar com aquela pessoa. E é por isso que a primeira palavra que você precisa entender profundamente é admiração. Mas não a admiração genérica. Não o "nossa, como você é incrível", dito por dizer. Eu estou falando de apreciação genuína, aquela que vem de um olhar atento. Quando você diz, por exemplo, eu admiro como você consegue manter a calma mesmo nas situações mais difíceis. Isso ativa no outro uma sensação de reconhecimento, de ser visto de verdade. E isso é raro. A admiração, quando é sincera e específica, age como um espelho que revela a melhor versão da pessoa. E o cérebro, por instinto emocional, quer voltar para esse espelho. Quer mais, quer repetir a experiência de se sentir assim. Resultado? Ele começa a pensar em você com mais frequência, mesmo que não entenda exatamente por quê. É simples. Quem faz você se sentir bem, você guarda. E quem sabe despertar isso com palavras, cria laços que a lógica não consegue explicar. E já que você chegou até aqui, escreve aí nos comentários: agora eu entendi a força da admiração. E no final do vídeo, fica atenta, porque eu preparei algo discreto, mas poderoso, que vai te ajudar a levar tudo isso para outro nível. A segunda palavra é importância. E ela é mais poderosa do que parece. Porque, no fundo, todo mundo quer se sentir importante para alguém. Mas não é sobre bajular ou exagerar. É sobre fazer com que a outra pessoa perceba que o lugar que ela ocupa na sua vida não é qualquer um. Pensa no seu dia a dia. Quantas vezes você se sente vista de verdade? Quando alguém diz algo como, você não tem ideia do quanto a sua opinião me ajuda? Ou, quando você não está por perto, tudo parece mais sem graça. Isso toca. Isso grava uma memória emocional profunda. É assim que você também deve agir. Ao demonstrar que ele é importante, de forma sutil, elegante, sem peso, você cria um eco emocional.
O cérebro associa sua presença ao valor, e tudo aquilo que nos faz sentir valorizados, a gente quer por perto. Você pode dizer algo como: eu percebo que você sempre presta atenção nos detalhes. Isso faz toda a diferença. Ou até: fiquei lembrando do que você falou ontem. Me fez repensar algumas coisas. Essas frases parecem simples, mas para quem ouve, são provas emocionais de que ele importa. E isso, minha amiga, não se esquece fácil. Agora vamos à terceira palavra: saudade. Uma palavra linda, mas que muita gente usa do jeito errado. Saudade não é sobre carência, é sobre conexão. É uma forma delicada de dizer: você deixou uma marca. E é exatamente assim que ela deve ser usada. Ao invés de dizer: tô com saudade, com aquele peso emocional, experimente algo mais leve, mais envolvente. Hoje passei por um lugar e lembrei de você. O Daik, teve uma hora que eu ri sozinha, porque lembrei de algo que você falou. Você não está pedindo nada, não está cobrando atenção, está apenas plantando lembranças. E o mais interessante, o cérebro dele começa a completar o resto da história. Ele se pergunta: por que ela lembrou de mim? Será que eu também estou sentindo falta? E sem perceber, ele começa a pensar mais e mais em você. Essas duas palavras, importância e saudade, quando usadas com leveza, despertam no outro o desejo de manter você por perto, mesmo que só na memória no começo. Mas aos poucos, o emocional fala mais alto. E aí, você não é mais só uma lembrança. Você se torna presença constante. Existe uma sabedoria antiga, quase esquecida, que diz que as palavras certas, ditas no momento certo, carregam a força de encantamento. Não um encantamento falso, manipulado, mas um feitiço sutil, quase invisível, que nasce da sua energia, da sua intenção, da sua verdade. Quando você fala com autenticidade, com o coração limpo e a alma alinhada, o que você transmite não é apenas som, é vibração, é frequência, é presença. Você não está aqui para aprender a manipular. Você está aqui para lembrar do seu poder. O poder de tocar almas com palavras sinceras, de criar presença mesmo na ausência, de despertar sentimentos que estavam adormecidos, sem forçar, sem implorar, apenas sendo você em sua forma mais elevada. E é por isso que a forma como você usa essas palavras é mais importante do que a palavra em si. Quando você diz admiração, importância, saudade, se isso não vier de um lugar verdadeiro, o outro vai sentir. O inconsciente capta. Mas quando vem do seu centro, da sua verdade, quando você realmente sente aquilo que está dizendo, a outra pessoa absorve isso como uma verdade emocional. E é assim que a conexão acontece, não pela lógica, mas pela vibração. Agora, ouça isso com atenção. O efeito real dessas palavras não é imediato. É como uma brisa que passa hoje, mas que retorna amanhã como um vento mais forte. É como a lua, silenciosa, mas impossível de ignorar. Porque quando você repete sentimentos com sutileza e constância, você vai criando uma presença emocional que cresce no invisível. E um dia, sem perceber, a imagem que você construiu vai estar ali, viva, forte, pulsando dentro da mente dele. Então, não subestime o poder de repetir com leveza a sua verdade. Uma frase hoje, um gesto amanhã, um silêncio cheio de significado na semana que vem. Porque é assim que você tece vínculos que não se desfazem. Você não precisa se explicar. Quando o sentimento é verdadeiro, ele fala por você, ele vibra no ar. Você é feita de palavra e presença. Use isso com consciência e veja o que acontece. Mas agora, atenção total. Porque tão poderoso quanto saber o que dizer, é saber o que não dizer. Existe um erro que, quando cometido, aniquila completamente o efeito emocional das palavras. E muitas mulheres fazem isso sem nem perceber.
Elas querem se conectar, querem ser lembradas, querem tocar o emocional dele, mas acabam soando forçadas, carentes ou até contraditórias. E quando isso acontece, sabe o que o cérebro dele faz? Cria resistência, fecha a porta. Instintivamente, ele se afasta. Porque o que era para ser lembrança boa vira desconforto. O que era para gerar conexão vira peso. É como colocar perfume demais. Ao invés de atrair, sufoca. Por isso, escuta com o coração aberto. Nunca diga algo que você não sente de verdade só para gerar efeito. Nunca elogie esperando resposta. Nunca fale de saudade como uma cobrança. Porque ele sente. Ele percebe quando as palavras vêm carregadas de vazio, disfarçado de afeto. E isso, minha querida, quebra o encanto. Outro erro é ser incoerente. Hoje você diz que admira, amanhã ignora. Hoje você mostra que ele é importante, amanhã desaparece. E o cérebro humano odeia incoerência. Ele precisa de repetição emocional estável para construir vínculo. Sem isso, você não gera lembrança, gera confusão. Então, se você está aqui agora, consumindo esse conteúdo, saiba o poder que tem nas mãos. Isso que você está aprendendo mexe com o invisível, com o que não se diz, mas se sente. Por isso, use com respeito, com presença, com consciência. E para selar esse compromisso com você mesma, comenta aqui agora. Eu escolho me comunicar com poder e verdade. Essa frase não é só para mim. É para você, é para sua mente gravar, é para sua alma lembrar. Porque quando você fala com emoção real, com intenção limpa e presença verdadeira, você não precisa correr atrás de conexão. Ela acontece naturalmente e inevitavelmente. Antes de encerrar, deixa eu te contar uma coisa importante. Existe um conhecimento a mais te esperando. Algo que aprofunda tudo o que você sentiu aqui. Algo que vai abrir ainda mais seus olhos e seu coração sobre o poder das palavras, da presença e da energia que você coloca nas suas relações. Eu deixei isso separado com muito carinho. É algo que você pode acessar com calma no seu tempo e que vai te guiar ainda mais nesse caminho de comunicação consciente, magnética e transformadora. Mas atenção, isso não está no vídeo. Está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Quando terminar, dá uma olhada lá. Se você sentiu que esse conteúdo tocou você de alguma forma, aquilo vai tocar ainda mais fundo. Vai te mostrar o que poucas pessoas sabem sobre como marcar a mente e o coração de alguém. Sem esforço, sem artifício, só com verdade. Porque é isso que transforma. É isso que te faz ser lembrada com intensidade e carinho. E agora que você chegou até aqui, me diz nos comentários. Eu escolho plantar memórias com amor. Deixa essa frase como uma declaração sua. Para você, para mim, para o universo. E se esse conteúdo ressoou com você, curte agora. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para continuar aprendendo como usar sua voz e sua essência como instrumento de conexão profunda. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser real. E a sua verdade, dita com intenção, é impossível de esquecer.